A Câmara dos Deputados votou ontem a questão da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e resolveu parar essa denúncia e não permitir que o Supremo Tribunal Federal possa analisar o conteúdo dessa denúncia contra o presidente da República. Uma decisão que eu pessoalmente discordo. Não sou deputado federal. Se fosse, votaria pelo prosseguimento da denúncia e para que o Supremo Tribunal Federal pudesse cumprir o seu papel e analisar essa grave denúncia contra o presidente da República. Agora, duas questões eu preciso pontuar aqui sobre esse resultado ontem. O primeiro é o uso da máquina pública para se obter votos no parlamento. As pessoas dizem, não, mas isso é normal, é assim que funciona. Eu não tenho como aceitar isso como normal e natural. Os cargos públicos, eles existem para servir ao contribuinte, para servir ao cidadão, não simplesmente para os partidos e os parlamentares colocarem ali pessoas para fazer política partidária. Não é para isso que existem os cargos públicos. Alguns dizem, mas essa é uma posição muito ingênua. E eu rebato de volta. E o que é o correto? É correto isso? Se apropriar de cargos públicos que são para servir o cidadão? Simplesmente para se construir e perpetuar máquinas políticas? É correto? Um parlamentar pode participar, sim, da gestão de um outro poder, indicando coisas para a sociedade, dando sugestões de políticas públicas para a sociedade. Mas não se apropriando de pedaços da máquina pública. Apresentei nessa casa um projeto de resolução que proíbe e que tipifica como quebra de decoro parlamentar os parlamentares indicarem pessoas para cargos no Executivo. Os poderes são independentes, a Constituição Federal ela é clara, ou pelo menos deveriam ser. A Constituição Federal diz que os poderes são independentes. Não pode o tempo todo ser isso. E o pior é que isso tem um efeito nefasto no Poder Legislativo, porque faz com que muitos parlamentares deixem de votar com o que acham que é o melhor para a sociedade e passam a votar simplesmente querendo agradar ou desagradar governos, porque estão preocupados com cargos, ou seja, o foco deixa de ser a sociedade e passa a ser os cargos. Então, prejudica o funcionamento de um poder, prejudica o papel que o Poder Legislativo deveria ter. E prejudica também o Executivo, porque obriga o Executivo a nomear pessoas que muitas vezes ele não queria nomear, muitos dos quais não têm qualificação técnica para exercer aqueles cargos. Então, prejudica os dois poderes. E o presidente, nessa votação, abriu o balcão de cargos para os deputados. Então, vira uma festa, um cargo para cá, um cargo para ali, como se aquilo fosse uma moeda, e não um cargo público para servir à sociedade brasileira, ao contribuinte brasileiro. E aí, senhor presidente, tem um segundo ponto que eu também tenho que abordar. 10 ministros foram exonerados para voltar para a Câmara para trabalhar um dia, para votar numa questão e numa análise de uma denúncia contra o presidente da República, que é o chefe deles. E a Constituição Federal fala em independência dos poderes.
Que independência é essa? Eu não posso acreditar que alguém de sã consciência, até as pessoas da base do governo mesmo, achem que isso é normal. A pessoa vira ministro, aí tem uma votação no parlamento de uma denúncia contra o presidente da República, que é o chefe desse ministro, aí a pessoa deixa o governo, vai para a Câmara, vota contra a análise da denúncia e volta para o governo. E todo mundo acha que isso é assim que funciona, que isso é normal, natural. Eu não tenho como concordar com isso. Outra coisa, alguém se elege para um cargo legislativo, pede uma procuração do eleitor para ser deputado, e aí depois, sem perguntar para o eleitor, vira ministro, vai ocupar um outro cargo. Isso não é correto. Isso não pode ser visto como algo normal, como algo natural, como algo que faz parte do sistema. Eu protocolei nessa casa, já falei aqui diversas vezes, na minha primeira semana como senador, 8 propostas de emenda à Constituição sobre reforma política. Uma delas, que está na CCJ, é a PEC 5 de 2015, que eu protocolei na minha primeira semana como senador aqui. O que diz a minha PEC 5 de 2015, que está na CCJ? Ela diz que alguém eleito parlamentar não pode ir ocupar um cargo no Executivo, a não ser que renuncie o mandato. A pessoa não pode estar num dia no Poder Legislativo, no outro dia no Executivo, depois voltar para o Legislativo. Não dá para aceitar isso. Isso não é coisa de país sério. Então, não tenho como concordar com isso. E não estou propondo nada original, também já falei aqui. Em 2008, quando o presidente Barack Obama virou presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, ele convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é o equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. E ela, para ser secretária de Estado, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York. A pessoa não pode estar num dia no poder, no outro dia no outro, depois voltar para o outro. Isso não é sério. E para julgar ainda mais uma ação que é uma denúncia contra o presidente da República, do qual ele é ministro. E a Constituição diz que os poderes são independentes. Então, ou a Constituição Federal não vale de nada, além de não ser correto. A pessoa se elege, pedir uma procuração do eleitor para representar um cargo, para ocupar um cargo, ela não tem que ocupar um outro cargo, ela tem que ocupar aquele cargo que ela se propôs ao eleitor e honrar aquilo que ela escreveu no panfleto de campanha, ponto por ponto. Então, esses 2 pontos eu tenho que trazer aqui. Não tenho como concordar com o governo distribuir cargos públicos para mudar votos de deputados. Isso não é algo que deve ser entendido como algo normal. Se a consciência da pessoa acha que determinada coisa é assim que ela tem que votar, e não por causa de cargos mudar o voto. E alguém que é eleito deputado, não deveria nem precisar ter lei para isso. A pessoa se pediu para o eleitor uma procuração para exercer um cargo, é aquele cargo que ela deveria exercer. Cumprir aquele mandato. Honrar o que ela se propôs para o eleitor. Eu me orgulho muito, senhor presidente. Fui deputado distrital, deputado federal, sou senador. Honrei tudo o que eu escrevi no meu panfleto de campanha. Eu sempre digo que as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos por uma. Nos meus mandatos, eu honrei e cumpri tudo o que eu escrevi nos meus panfletos de campanha, ponto por ponto. Às vezes alguém fala, tudo que é político é igual, está tudo errado.
Eu pego meu panfleto de campanha e falo assim, isso aqui foi o que eu me comprometi, essa foi a procuração que eu pedi do eleitor e aqui o que eu fiz. Honrei ponto por ponto o que eu me propus. Então, não posso aceitar como algo normal e natural a pessoa se eleger para um cargo, deputado, e depois ocupar um cargo no Executivo e depois volta. E pior, nas assembleias legislativas e principalmente nas câmaras de vereadores, esse instrumento é utilizado pelos mandatários, pelos governantes do Poder Executivo, para controlar o Poder Legislativo. Tem câmaras de vereadores de cidades pequenas, onde a maioria dos membros do Legislativo hoje são suplentes. Com isso, qual é a independência que esse poder pode ter? O governante chega, enche a Casa Legislativa de suplentes, porque aí ele controla melhor. A hora que um suplente votar diferente, ele manda o secretário voltar e voltar a ser vereador. Não dá, né? Isso não é coisa de país sério. Então, espero que... Nós já estamos em 2017, espero que até o fim do mandato se vote essa minha PEC aqui nessa casa, que proíbe essa prática nefasta de alguém se eleger para o Legislativo e depois ocupar um cargo no Executivo. Porque não é para isso que o eleitor deu um voto naquela pessoa. Se a pessoa é eleita para um cargo, ela tem que cumprir aquele cargo. Se ela quiser ir para o Executivo, pode ir, mas tem que renunciar ao mandato. Não pode estar num dia no Legislativo, outro dia no Executivo, depois voltar para o Legislativo. Então, espero que essa casa aqui se debruce, que a Comissão de Constituição e Justiça se debruce sobre a minha PEC, a PEC 5 de 2015. Era isso que eu tinha que dizer, senhor presidente. Muito obrigado.